boa noite ao Lourival Santana. Boa noite, Lourival. Vamos ao assunto, a provável presença do presidente da Rússia na cúpula do G20. Ela vai acontecer faltando um pouquinho menos de um mês, está deixando os organizadores em estado de muita ansiedade. O Brasil, por isso que nós estamos tratando disso, o Brasil tem um interesse direto nisso. É o Brasil que vai assumir a presidência em 2024, a presidência rotativa do G20. Por isso que a questão do Putin e a relação do Brasil com o Putin importa tanto nessa reunião. A reportagem é de Luciana Amaral, com a apuração de Renata Agostini e Daniel Hittner. Um convidado que pode virar um incômodo. É assim que os indianos encaram a possível participação do presidente russo em Nova Delhi. E Putin já deu sinais de que pretende ir à cúpula do G20. O mal-estar tem origem nas diferentes posições sobre a guerra dentro do bloco que reúne membros da OTAN e países como a Índia e China, mais alinhados à Rússia. Nos bastidores, as discussões já começaram na busca de um consenso para os termos do G20 em relação à guerra, mas um texto comum está longe de ser alcançado. O governo Lula torce para que o impasse se resolva até a cúpula e que não seja herdado pela presidência brasileira do G20. Fontes em Brasília dizem que, se houver um prolongamento das divergências, o risco é gastar tempo e energia dos países membros ao longo de 2024, em vez de investir esforços em iniciativas de maior interesse do Brasil. A guerra na Ucrânia já causou desgastes na imagem do Brasil, com declarações polêmicas de Lula. Em abril deste ano, o governo recebeu no Itamaraty o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. No mês seguinte, numa tentativa de equilibrar as relações, Celso Amorim foi a Kiev e se reuniu com o governo de Volodymyr Zelensky. Mas dias depois, Lula não cumprimentou Zelensky quando os dois participaram de uma mesma reunião durante a cúpula do G7, em Hiroshima. O governo brasileiro chegou a anunciar que haveria um encontro entre os dois durante o evento. A reunião não aconteceu. Lula alegou incompatibilidade de agendas. Desta vez, caso Putin compareça de fato à cúpula do G20, a tendência é que líderes como o americano Joe Biden, o francês Emmanuel Macron e o alemão Olaf Scholz se recusem a dividir o mesmo recinto com Putin. A tradicional foto da família G20 ao término da cúpula, então, estaria descartada. Renata, o que você descobriu que o governo brasileiro tem como ideia para resolver essa situação? Essa saia justa no batizado, digamos? Ixi, não tem. Não, isso o governo brasileiro ainda não tem. O que o governo brasileiro antecipa é, se confirmando a presença de Vladimir Putin, apesar de integrantes da diplomacia brasileira admitirem que não fazem ideia como os indianos vão resolver essa questão, eles antecipam que o presidente Lula será um dos que estarão ao lado de Putin, que não vai se furtar a fazer um gesto, eventualmente aparecer em fotos ou estar ao lado dele, porque ele tem uma posição, inclusive em alguns momentos, de fazer acenos públicos, né, na cena internacional à Rússia. Então, ele não estará na lista dos que vão se recusar a estar no mesmo recinto ou posar na foto. Eles antecipam que essa foto, inclusive, fique inviabilizada, né? Mas entendem, e me parece, para jogar, inclusive, para o Daniel, que pode detalhar mais essa parte, me parece que, com Putin ou sem Putin, o Brasil aposta muitas fichas numa reunião que possa encerrar o capítulo da Ucrânia, entre aspas, no sentido de que o Brasil possa tirar esse assunto da frente para levar outros temas na presidência do G20. Daniel, a palavra foi passada a você. Então, a questão é a seguinte, Putin está indo à cúpula dos BRICS, ou foi convidado, obviamente, para ir para a cúpula dos BRICS na África do Sul, agora em agosto, só que a África do Sul é signatária do Tribunal Penal Internacional, que tem uma ordem de prisão contra ele. Então, se a África do Sul é signatária e recebe Putin, ela teria que cumprir esse mandado. A Índia não é signatária do TPI, portanto, Putin não tem inconveniente nenhum em ir para a Índia, para a reunião em Nova Delhi do G20, e sinalizou aos indianos que vai. Isso já foi transmitido para o governo brasileiro. Agora,
Na última cúpula do G20, no fim de 2022, a guerra ainda não estava tão avançada como está agora. Quem foi Sergei Lavrov, o chanceler da Rússia, e ali teve, de forma imprevista para os russos, uma intervenção, uma videoaparição de Volodymyr Zelensky. Lavrov saiu, de repente, né? Não suportou ouvir, comparecer ali ao discurso por vídeo de Zelensky, e houve uma declaração final citando a guerra, condenando a guerra e só citando que havia discordância. A maioria dos membros do G20 condenava a guerra e alertava para os riscos que ela causava. A China, a Índia e a Rússia já estão dizendo, olha, a repetição dessa declaração é impossível, nós não aceitamos mais isso, tá? Tem que discutir agora do zero. E qual que é o drama do Brasil nessa história toda? O Brasil herda a presidência do G20 da Índia, só que o Brasil tem uma outra agenda que não é guerra. O Brasil tem 3 assuntos ali: combate à fome e à desigualdade, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável e a reforma do sistema multilateral, principalmente da ONU, Conselho de Segurança e bancos, FMI, Banco Mundial. O Brasil quer se dedicar a essa análise. Então, se o assunto não se resolve em Nova Delhi e se transforma numa herança para a presidência brasileira, esse é o pavor do Itamaraty e do Palácio do Planalto. Ter que resolver um problema, que é a Rússia, a Ucrânia, que o Brasil não está querendo resolver no G20. Esse é o grande dilema, como resolver. O Brasil está doido para que se resolva isso em Nova Delhi. Lorival, quão realista é a postura, seguindo o que a Renata nos relatou e o Daniel também, de esperar que a Ucrânia, que o tema Ucrânia, saia do foco do G20? Bem, é um encontro entre países que estão em guerra entre si. É isso. E isso não vai se resolver até setembro. Em setembro, essa guerra estará continuando. É uma guerra por procuração, mas é uma guerra, né? Que se você pegar os 20 membros, 11 estão alinhados com a Ucrânia, né? E mais a União Europeia. Tem uma posição ambivalente: Turquia, Índia, Indonésia, Brasil, Argentina e México. China está aliada com a Rússia. Então, é um grupo totalmente fraturado pela guerra, né? E você tem aí países que estão gastando diretamente 170 bilhões de dólares com essa guerra, né? Então, e cujas economias estão afetadas pela inflação de alimentos, inflação de energia, a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Como assim não vão resolver isso até o semestre que vem, ou não vão discutir isso mais? Não tem o menor sentido. A mim também me parece que é absolutamente fora do mapa imaginar que isso possa sair da agenda. Agora, mais um fator de complicação para a diplomacia brasileira em breve. Em breve nós teremos o encontro dos BRICS, ao qual o Daniel também havia se referido, que Putin não vai à África do Sul, porque a África do Sul estaria descumprindo as próprias leis se não o prender, porque é uma ordem de prisão expedida contra ele pelo Tribunal Penal Internacional, do qual a África do Sul faz parte. Nessa reunião se pretende expandir o número de integrantes dos BRICS. Aparentemente isso interessa pouco à Índia e ao Brasil, porém muito à China. Como é que a nossa diplomacia sai dessa? A pergunta é aos 3, começando por você. Pois é, os BRICS são um bloco dominado pela China, que é a segunda maior economia do mundo, né? Então, é o desejo da China ampliar esse bloco, que deixará de ser, então, o BRICS, aqueles 5 países emergentes, né? Que foi uma tese lá no início dos anos 2000 de um economista do Goldman Sachs, né? Que banco de investimento. Ele estava escrevendo um artigo ali, nunca imaginou que fosse criar um bloco com um artigo, né? Mas aí deixa de ser BRICS, passa a ser um bloco liderado pela China de ditaduras, né? Quase todas ditaduras, tem algumas exceções, como Marrocos, que é um caso
intermediário. Argentina. Né? Argentina é uma democracia, Nigéria é uma democracia, Senegal também, Tailândia não, e o resto é... Etiópia é uma democracia muito complicada, né? Irã, Egito. Aí o resto é Honduras, é uma democracia, mas você tem Arábia Saudita, Argélia, Bangladesh, Bahrein, né? Belarus, Bolívia, mas também mais Arábia ou menos. Saudita, né? Cazaquistão, eu falei Arábia Saudita, estou indo pela ordem alfabética aqui. Cuba, Egito, outra ditadura militar, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, já citei, Honduras também, Indonésia, mais ou menos, Irã, Kuwait, também ditaduras, né? Venezuela e Vietnã, também ditaduras. Então, o bloco, vai ser o bloco das ditaduras liderado pela China para fazer frente ao Ocidente. Passou isso pelo radar do Itamaraty já, Daniel e Renata, para a gente encerrar a nossa conversa? Olha, William, o Itamaraty não vê com simpatia esse processo desenfreado de expansão dos BRICS por um motivo. Isso seria transformar esse bloco, esse acrônimo, né, uma coisa muito parecida com o que foi o movimento dos não alinhados na década de 70. E o Brasil hoje tem uma capacidade de interlocução e peso no cenário internacional por meio dos BRICS, onde o Brasil sim é importante e faz a diferença, quer dizer, tem a capacidade de influenciar os BRICS, que perderia num processo em que os BRICS teriam, digamos, 20 ou 30 associados tão diversos. Aí, na visão do Itamaraty do Palácio do Planalto, os BRICS se transformariam num bloco que obedece aos desejos e aos interesses da China, com o Brasil tendo pouca ou nenhuma influência, ao contrário do que existe hoje. Não interessa a Brasília. Renata, para encerrar, a sua participação final em forma de manchete. Fica evidente o enorme desafio para a diplomacia brasileira, porque pode aí se ver, perder o brilho ou destaque dentro de um bloco como o BRICS e pode ver a sua presidência no G20 ser atropelada, solapada pela guerra em curso. Renata Agostini, boa noite, muito obrigado. Daniel Hittner, a vocês dois em Brasília, meu boa noite, obrigado, especialmente a você aqui conosco no estúdio, Olival. Boa noite.